Ocorreu ler um discurso de posse. Eu pensei em ler o discurso do presidente Bolsonaro, mas preferi ler o discurso do ministro Paulo Guedes, no dia da posse dele. O Bolsonaro assumiu a presidência em meio a uma onda positiva. Quando ele tomou posse, o ministro tomou posse no dia seguinte, no dia 2 de janeiro, o ministro Paulo Guedes, e ele disse no discurso que o Brasil vivia um momento de calmaria, com expectativas favoráveis. Essas foram as expressões usadas pelo ministro. Os pessimistas estimavam nessa época que o primeiro ano do governo registraria um crescimento ao redor de 2%. Os mais otimistas falavam em 3%. Mas o PIB de 2019 fechou em 1,1%, um resultado que é menor do que a taxa de 1,3% que o Michel Temer obteve nos 2 anos anteriores. A palavra adequada para definir isso é frustração. No mesmo discurso de posse, em que ele celebrou a calmaria, o Paulo Guedes informou que o Brasil alcançaria taxas de crescimento mais graúdas e robustas, escorado numa política econômica de 3 pilares: reforma da Previdência, privatizações aceleradas e uma mexida tributária capaz de produzir simplificação, redução e eliminação de impostos. Tudo isso dito pelo ministro. Com a sua capacidade de criar crises, o Bolsonaro eliminou a calmaria que o ministro Paulo Guedes festejava. A despeito disso, o Congresso Nacional entregou uma reforma previdenciária portentosa. O governo ficou devendo o pilar das privatizações aceleradas, não há privatizações aceleradas em curso, e parece ter desistido de levar à mesa uma proposta de reforma tributária. O governo se limita a assistir aos esforços do Congresso para fundir 2 projetos, um da Câmara e um outro do Senado. O Bolsonaro já não exibe um apetite por grandes mudanças. Até agora, ele mantém na gaveta a reforma administrativa. Então, medido pelo PIB, o Bolsonaro conseguiu construir um primeiro ano, um desempenho de sub-Temer. O resultado é ruim, mas parece ainda pior quando se recorda que o Michel Temer não dispunha de legitimidade do voto e teve um mandato tampão tumultuado pelo grampo do Jaburu, que praticamente abreviou o governo dele. E o pior ainda é que nesse início de 2020, com o coronavírus, essa perspectiva de calmaria não existe mais. Então, a calmaria que existia no início do mandato não existe mais. O governo e o mercado já estão rebaixando as suas previsões de crescimento. Já tem gente falando em crescer 1,6% agora em 2020. Só uma coisa não mudou. O Bolsonaro continua produzindo crises. Com um agravante, porque agora ele faz também piadas. Isso não é sério. O presidente precisa se levar a sério, precisa se conscientizar de qual deve ser a prioridade do seu governo, senão a gente não sai do lugar.